Muito obrigado, Camildo. Obrigado também a todos que fizeram as suas intervenções. Foi uma pena não ter ouvido Elton Bull, um jovem que conheço já há algum tempinho, tem feito um trabalho espetacular a nível das redes sociais, a nível, digamos, do tecido bloguista de Moçambique. Gedace Langa, Presidente, que consegue ouvir? desculpa. Sim, consigo. Eu Algum acho problema com que foi. audição? Não, não, eu Aqui acho que ouvi tenha aí sido alguma uma falha coisa? minha, Algum problema com porque audição? presidente, não Alô? dizia eu que. Alô, consegue ouvir, presidente? É, Sim, sim. Estou a sim, ouvir. dizia eu que em relação ao Elton Bull, eu já tinha convidado a ele, não sei por qualquer lapso, acabei não Ok. chamando para poder Tudo bem. intervir, mas usando as suas competências e também os seus poderes presidenciais, creio que haja espaço para concedê-lo um espaço para ele poder intervir. Obrigado. Perfeito. Perfeitamente. Olha, também Juraci Langa. Juraci Langa, penso que é um editor também de livros, é uma ligada à literatura, deu umas ideias muito boas. Arafat Cossa, nosso guru da oratória cá em Moçambique, obrigado também pelas suas intervenções. Obrigado também, Ernesto Martinho, né? Nosso jornalista. Obrigado, Moçagina, diáspora. Muito obrigado também, ele é Emerson Justino, não é? E por último, a Ximena Calero, acho que é isso, dicas da Ximena. Obrigado a vocês todos por essas dicas que vocês deram. Estou a fazer estou a endereçar esta gratidão assim de forma global para todos, porque temos muito pouco tempo, mas surgiram ideias aqui boas. Uma das questões, de fato, conclusões que eu vou tomando agora, digo conclusões transitórias, né? Porque esta matéria ainda vai sendo trabalhada, ainda hoje, dentro de 30 minutos, há um grupo específico de coordenadores nacionais que nós temos em todas as províncias e distritos, onde vamos pegar essas matérias todas, vamos discutir dentro de menos de uma hora. Eu não sei se vamos conseguir, menos de uma hora vamos discutir estes pontos. Tenho que agradecer a todos vocês. E uma das questões que fica patente é que, de facto, é um movimento que veio e tem que continuar. Ah, conseguem ouvir o presidente ou somente eu é que tive. Não, não conseguimos Não, ouvir. não. Ok, creio que ele esteja com alguma oscilação de internet e é verdade, ele acabou mesmo saindo, mas ele volta, creio que ele volta. Enquanto ele não volta, posso aproveitar esse espaço até para conceder a palavra ao nosso amigo Elton Bull, que não teve a oportunidade de falar. Por favor, será que ainda está aqui? O Elton? Ah, Voltou o presidente. Ok. Pode continuar, presidente, por favor. olha, nós estamos sujeitos a isto, né? Temos que constantemente estamos a ser bombardeados com intervenções dos hackers, né? Para impedirem a qualidade das nossas comunicações. Mas ok, estava a dizer que o primeiro ponto é que parece um denominador comum e nós atingimos um estágio do qual nós não podemos voltar. Não vi ninguém a dizer que as manifestações têm que parar. Não vi ninguém a dizer isso. O que as observações que existem é em relação a como é que nós comunicamos isso. É preciso evitar que hajam efeitos colaterais das nossas manifestações. É preciso saber como é que vamos evitar os oportunistas. É preciso sabermos
como é que vamos lidar com a desinformação e com a contra-informação, mas a verdade é que as ações elas devem continuar. Este é o primeiro ponto. Segundo ponto, gostei muito, foi a Ximena que falou disto, ajuda mútua, solidariedade. Quer dizer, enquanto nós estamos neste foco de que temos que reivindicar os nossos direitos, temos que também perceber que durante este período há pessoas que de fato vão sendo, digamos assim, vão sofrendo danos, não danos apenas físicos, são baleados, são detidos, portanto, os que são feridos, mas também aqueles que ficam sem meio de subsistência, ficam sem salário, ficam sem os negócios. Esta é muito importante, a questão da solidariedade. E deixa-me só comentar um pouco sobre a solidariedade. Uma das coisas que também as pessoas têm falado é que em Moçambique nós já tínhamos perdido aquele, digamos assim, o sentimento patriótico. Quando a gente fala de sentimento patriótico, não é só amor a um espaço físico que se chama território moçambicano, ou pátria moçambicana com os seus símbolos, bandeira, hino e não sei o quê. Não. É que o patriotismo também passa pela solidariedade, passa pela empatia, passa pelo amor ao próprio, ao próximo, passa também, digamos assim, pela ajuda mútua, né? O sentimento de que o outro, aquilo que o outro sofre, sente, eu tenho que ser sensível a isto. Portanto, o patriotismo também tem isto dentro. E estas manifestações, por acaso, uma das questões positivas que estão a trazer é o resgate do sentimento patriótico, da cultura cívica, da cultura política e também, digamos assim, do humanismo entre os moçambicanos, que estávamos muito distantes uns dos outros, não é? Então, isto está a trazer esta coisa de nos preocuparmos com o outro, olharmos para o outro, não olhar para o outro como uma simples invisibilidade, como uma parede, como algo. Não, olhamos como um ser humano. Portanto, isso é muito bom, gostei muito deste ponto. O outro ponto que é extremamente importante temos que analisar muito bem a calendarização das nossas manifestações. Quer dizer, como é que nós vamos definir um plano no tempo, de forma concreta, isso é extremamente importante. É verdade que também isso tem outros riscos. Do ponto de vista estratégico, tem alguns riscos fazer isso. Portanto, registarmos essa ideia. Outra ideia também extremamente importante é uma manifestação em Moçambique, mas que está a servir de exemplo para a África. Vou-vos contar uma coisa aqui, se calhar eu não devia, mas vou aqui quebrar uma pequena promessa que eu fiz à pessoa, mas vou falar agora, depois de pedir perdão. Eu estive a conversar há cerca de 2 semanas, eu estava mais ou menos a 20 mil quilómetros de onde estou agora, tive uma conversa muito frutuosa com o professor Pel Lumumba. Acho que vocês conhecem. Pel Lumumba é, digamos, um panafricanista. Acho que deve ser, neste momento, digamos assim, o maior sábio da atualidade dos panafricanistas, com todo. Fica a saber de uma coisa. Se você é político, se você é artista, se você é um influenciador, se você tem alguma atividade com ato público e a tua atividade não tiver nenhuma sensibilidade pública, então a tua atividade é inútil. É muito interessante ouvir isto do professor Blumumba. Então ele dizia assim, eu sou professor universitário, tenho muitos livros escritos, dou aulas em qualquer universidade do mundo, sou muito respeitado, mas todos os dias da minha vida eu sofro por causa do meu povo, pelas injustiças do meu povo. Eu tiro lágrimas para a África. Então é isto. Uma mensagem também para os influenciadores, os músicos, artistas, apresentadores. Né? Isso não veio de mim. O professor Lumumba disse, se você tem uma atividade pública, seja como músico, como político, como professor, como coreógrafo, seja lá o que for, mas se a tua atividade pública não refletir
e não tiver sensibilidade pública, então é inútil. Então é extremamente importante nós sabermos sobre isto. Outra coisa, eu percebo muito do que disse o Beleza em Pessoa, quando ele diz assim, que, olha, a TVM anda aí a distorcer a realidade, a TVM anda com... O Brito Simão está-se a submeter aquilo por causa de um salário. Mas era possível que ele se submetesse aos valores, que ele se submetesse aos ideais, que ele fosse escravo, se ele fosse escravo de princípios profundos do seu povo e que o próprio povo ia ajudá-lo. Eu sou exemplo disso. Vocês não têm ideia. Eu sou um profissional do sistema financeiro. Logo depois das eleições autárquicas, eu fui chamado para voltar a trabalhar. E vou-vos dizer aqui, vou ser muito sincero convosco, o salário que eu tinha líquido estava acima de 200 mil meticais. Mas eu tive que abdicar desse salário para estar na situação que estou, porque até a minha conta do salário está bloqueada onde eu trabalhava. O meu salário está bloqueado, está congelado. Todas as minhas economias estão congeladas. Eu tive, por causa de querer apostar num projeto, na altura, vocês sabem que eu cheguei a cargos muito elevados no partido onde eu estava antes, mas eu abdiquei, porque eu sentia que a sociedade estava a pedir uma alternativa diferente, que não fossem os partidos tradicionais e na bipolarização entre a Frelimo e o Renamo. A sociedade queria uma terceira via. Eu disse, eu vou abraçar a terceira via. Mas para tal eu tinha que deixar de ser parlamentar, tinha que deixar de ser deputado, né? Deixar todas as regalias, abandonar tudo, perder tudo. Então, mas uma coisa engraçada, estou aqui vivo, estou inteiro, porque de fato o que diz o Beleza em Pessoa, se você abandona a tua vida, se você abandona os teus privilégios, é em nome do povo, é o próprio povo que te sustenta. E quando a gente diz o povo, um pouco naquilo que dizia o Arafat, quando a gente diz o povo, o que é povo em termos concretos? O povo é uma unidade muito abstrata, não é? Uma coisa, toda a gente fala do povo, mas eu também, como uma pessoa de fé, eu digo uma coisa: se você abandona a privilégios, se você abandona um certo conforto para lutar por uma coletividade, é Deus que cuida de ti. E digo-te uma coisa: não há melhor coisa na vida do que você estar sobre as mãos dos anjos do Senhor. Né? Essa é uma coisa incrível, é impressionante você saber que você não tem salário, você saber que você não tem empresas, você não tem nenhum tipo de rendimentos, mas todos os meses te garantiram tudo que você precisa para viver e continuar a sua luta. Eu acho isto incrível. Então, às vezes é preciso experimentar um pouco isto, né? Às vezes estamos tão agarrados na nossa zona de conforto, então temos muitos medos, temos medo de arriscar, temos medo de sair da nossa zona de conforto, e às vezes nos esquecemos que aquilo que parece a nossa zona de conforto também pode ser uma outra escravidão, pode ser uma outra, digamos assim, outra vida, digamos assim, aprisionada, não é? Para aqueles que gostam de filosofia, que eu acredito que aqui existem muitos, há um episódio filosófico que é muito conhecido, é muito assim banalizado, chama-se da alegoria da caverna. Né? A alegoria da caverna, que eram pessoas que estavam dentro de uma caverna, acorrentadas, e que não sabiam que existia, estavam assim uma caverna, portanto, não sabiam que existia fora da caverna. E as pessoas que passavam na caverna e projetavam sombras para dentro da caverna, eles olhavam para as sombras e diziam que as sombras é que eram a realidade. Não sabiam que aquela sombra é um reflexo da realidade que estava fora. Até que uma pessoa da caverna saiu e foi espreitar fora da caverna, viu pessoas humanas. Quando voltou, disse aos outros que estavam presos: olha, o que a gente está a ver aqui são sombras. As pessoas verdadeiras estão lá fora. Então, os outros estavam ali dentro, pegaram nele e mataram-o. Só que não é verdade isso. A gente sempre viu sombras. Então é isso. É esta que é a grande questão que às vezes a gente tem. Isto que está a dizer a nossa irmã, a Ximena. A classe média, a classe que está no conforto, a classe que tem um salário, é funcionário público. Então é como se estivéssemos na caverna, né? Estamos lá na alegoria da caverna, então a gente passa a ver sombras e nós nos confortamos com as sombras. Tá? Então é importante que também a gente não mate a pessoa que saiu para ir ver pessoas reais, a gente diga a ele: pode nos levar também para ver as pessoas reais e libertarem-se das correntes e darem passos para saírem da caverna e verem uma outra realidade. Olha, eu acredito numa coisa. Eu estou muito convencido
com as riquezas que Moçambique tem, meus irmãos, se nós pegarmos pessoas comprometidas com Moçambique, que têm amor à pátria, pessoas que querem fazer história e querem deixar um nome, a gente pegar esses jovens tão talentosos, são tantos jovens talentosos com formação. Hoje temos muitos jovens com PhDs, muitos jovens com PhDs, temos muitos jovens mestrados, temos uma porrada infinita de jovens licenciados, jovens inventores, jovens escritores, temos tanto talento neste mundo. Se nós fizermos um governo baseado no mérito e aproveitarmos essas potencialidades que este país tem e gerirmos o país com seriedade, com patriotismo, com civismo, com transparência, com integridade e com ciência. Meus amigos, eu vos garanto uma coisa. Em 10 anos, eu vos garanto que Moçambique, aquilo que hoje parece sonho, quando a gente vai para o Catar, a gente que vai para Singapura, a gente vai para o Dubai, a gente vai para Abu Dhabi, a gente vê aquelas coisas que aconteceram em 20 anos, coisas incríveis que aconteceram naqueles países. Moçambique tem muito mais riqueza que todos esses países juntos. E eu acredito com uma governação íntegra, uma governação comprometida, uma governação com valores, uma governação temente a Deus. Meus amigos, Moçambique pode dar um salto terrível nos próximos 10 anos. Este é o medo que algumas pessoas têm de não acreditarem nisto. Eu estou a falar como aquele homem da caverna que saiu para ir ver pessoas reais e está a voltar para descer lá. E dizem que vamos te matar porque nós só conhecemos sombras. Então, esta é a mensagem para a classe média. Esta é a mensagem para aquele que tem um salário. Esta é a mensagem para o funcionário público. Esta é a mensagem para o militar. Esta é a mensagem para a polícia. Esta é a mensagem para Cernic, para o CIS, para o IR, que agora está a matar o seu irmão porque também não acredita que é possível amanhã ele como militar, ele como polícia, não ser obrigado a cumprir ordens de um partido, porque ele representa uma nação. Ele foi colocado a sua farda dentro de uma arma para ele defender uma pátria, para ele defender uma bandeira, defender um hino, defender uma nação, defender um Estado, e não defender negócios particulares. O que está acontecendo em relação a Garcia, eu vou vos explicar em termos muito simples. Abriu-se à frente da Restano Garcia, está-se a matar pessoas por uma razão simples. Eu vou vos dizer o que é. Primeiro, é o negócio do níquel, de ferro-crômio e carvão mineral, que vem da África do Sul. Que não pode usar o porto de Durban por essa aqui, que tem que usar o porto de Maputo. São 1.500 caminhões que passam todos os dias. Da África do Sul para Porto. Outros sócios estão em Moçambique, são moçambicanos. E os 1.500 caminhões atravessam o território moçambicano, usam fronteira com Moçambique, usam as águas territoriais moçambicanas, o porto de Maputo. Tudo isto são milhões de dólares. Milhões de dólares que estão a entrar no bolso de determinadas pessoas. É por isso que na Restano Garcia tu tens miséria, não há água em Restano Garcia, não tens escola, não tens hospital. Passam milhões de randes, milhões que nós temos para Moçambique, que a gente diz que queremos uma nova política fiscal, em que onde é produzida a receita, nós queremos uma percentagem desta receita para o desenvolvimento local. Significa que essa fronteira da Restano Garcia produz 20 milhões de dólares por mês. Creio que o presidente teve Que alguma. tal? Ok. Acho que alguém não está a gostar do que eu falo, né? E pedimos, presidente, se Consegue possível. ouvir, não? Sim, mas houve muitos cortes na sua fala anterior. A partir do momento que faz pergunta sobre o que está a acontecer em Restano Garcia. Consegue ouvir? Uma vez que é uma Eu estou a informação ouvir. relevante, não percebi?
O presidente poderia recomeçar a partir deste momento, porque depois daí as falas ficaram muito interrompidas por causa da Alô? oscilação da rede. Sim, consegui ouvir o presidente aí. Boa noite. Eh, a situação de Ressano, acho. Ilustres, creio que o presidente esteja com alguma dificuldade em relação à sua rede, mas ele já está de volta. Só queria pedir para que ele pudesse começar a sua fala a partir da explicação que estava a dar sobre a SAM, porque enquanto explicava, a rede oscilava muito e quase foi difícil perceber a linha de pensamento. Presidente, por favor. É assim, eu estava a dizer que na África do Sul passam 1.500 caminhões por dia, sobretudo que trazem, que canalizam níquel, ferrocrômio e canalizam também carvão mineral para o Porto de Maputo. O que nós ganharíamos com o imposto sobre superfície, o imposto sobre superfície é o imposto pelo fato de atravessar a nossa estrada. Todos os impostos, toda a carga fiscal tem a ver com o uso das águas territoriais moçambicanas a partir do Porto de Maputo. Isto daria um boom tremendo ao longo de Ressano Garcia, todo o trajeto até o Porto de Maputo. O que não acontece, algumas pessoas é que ficam com este dinheiro. Há outro tipo de impostos que também são cobrados. Por exemplo, vocês conhecem muito bem a questão do scanner. Não vou falar sobre isto. O CIP já falou demasiado sobre essa matéria. Quais são as empresas que fazem o scanner, estão ligadas ao scanner? Os milhões de dólares que se fazem lá e que não vai para o erário público, vai para algumas pessoas. Este é que é o grande problema da Ressano Garcia. O problema da Ressano Garcia não tem nada a ver com a questão de ordem, não tem nada a ver com a questão de segurança. Os polícias que foram lá matar os outros não sabem disso. Não sabem que a gente que é milionária a partir, da fronteira da Ressano Garcia. Que há pessoas que desviam mais de 90% da receita fiscal que devia entrar para o Estado, que não entra para o Estado, entra para os bolsos de 2 ou 3, 4, 5 pessoas. E são essas 2 ou 3, 4, 5 pessoas que mandaram matar gente na África do Sul, na fronteira da Ressano Garcia, para defender esse gestamento de dinheiro que desviam do público. Tanto na África do Sul há corrupção gravíssima usando a fronteira de Moçambique, como do lado moçambicano também há uma corrupção gritante, criminosa e escandalosa. É isto que as pessoas têm que compreender. É isto que leva pessoas a Ressano Garcia por causa disto. Eu vou dizer agora, vou contar uma coisa que o governo sul-africano contactou comigo. Muita gente não sabe disso. E falaram comigo e quiseram um encontro presencial que eu neguei. Eu disse que não aceito um encontro presencial. Tenho um encontro pura e simplesmente virtual. E eles batem na tecla que eles querem um encontro presencial comigo, mesmo que fosse para mandar um charter de um jato para ir ter onde eu estivesse. Eu sei muito bem a finalidade de tudo isto que é virem trazer uma mala de dinheiro para me darem. Mas o problema aqui que se coloca não é o problema do Venâncio. O problema que se coloca aqui não é o Venâncio receber uma mala amanhã, arranjar uma conversa qualquer, tentar enganar, dizer vamos abrir a fronteira. Não é isto. As pessoas não estão a perceber que esta questão já ultrapassou o simples campo específico do Venâncio. Nós estamos a tentar corrigir erros históricos que foram cometidos com este povo. Erros históricos que foram cometidos com esta nação. Eu não, aqui estou aqui a confessar-vos. Eu fui contactado por enviados pelo Círculo Macosa. Eles querem falar comigo. Eu sei que querem trazer malas de dinheiro. Eu estou firme nisto. Eu não estou nesta luta porque estou à rasca de alguns centavos. Estou nesta luta porque estou a arriscar tudo na minha vida. E eu não vou parar de arriscar. E outra coisa também que eu gostaria que vocês percebessem em relação à questão da fronteira da África do Sul, a fronteira da Ressano Garcia. Vocês devem perceber uma coisa engraçada. Moçambique agora
faz parte de um dos maiores corredores de droga do mundo. A nossa costa, o canal de Moçambique, na literatura mundial, ligadas ao tráfico de droga, chama-se Heroin Coast. Não dizem que é a costa de Moçambique, não dizem que é o canal de Moçambique, dizem que é Heroin Coast, que é a costa da heroína. Vocês não imaginam as dezenas e dezenas de heroína que atravessa a fronteira da África do Sul, a fronteira da Ressano Garcia para a África do Sul. E que são muitos milhões de este grupo criminoso faz quando aquela fronteira está aberta. Então, é isto que leva a irem matar pessoas lá. Porque o negócio deles está, neste momento, impedido pelo fato de estarmos ali com aquela fronteira bloqueada. É por isso que estão a matar pessoas. Os polícias que andam a matar pessoas compreendam-nos. Que andou a disparar no Mais uma vez, aqui a internet do presidente oscilou. Vamos só aguardando mais. Ok, ele está de volta. Pode avançar, presidente. O presidente está com o microfone desligado. Não sei se consegue ouvir. Eu vou terminar, deve estar a haver muitos cortes. Sim. Talvez mais um minutinho só, né? Para fechar. Sim, tudo bem. Eu vou ter que. Está a haver muitos cortes, está a haver muita oscilação. Bom, mas concluindo, o que eu quero dizer com tudo isto? Eu quero dizer que nós temos uma oportunidade histórica, única, de nós, como jovens em Moçambique, não só jovens, nossos pais, nossas mães, de cumprirmos um papel histórico muito importante. O problema é que as pessoas não podem se preocupar muito. Eu ouvi aqui, por exemplo, o Martinho a dizer. Vejam só, por exemplo, a abordagem que o Martinho faz. Ele levanta quase 10 pontos. Dos 10 pontos, ele levanta problemas de falta de circulação, levanta problemas das portagens, ele levanta problemas daquilo que está-se a fazer no terreno, é diferente do que o presidente diz. Ele levanta uma série de coisas, mas tudo tem a ver do lado da vítima. Quer dizer, estes jovens que nunca não têm oportunidade de ter emprego, que não tiveram oportunidade de ter escola, que não têm oportunidade de ter saúde, estes jovens que não têm negócios, não têm nenhuma esperança, a única linguagem que estes jovens entendem é aquela linguagem que a gente vê. Não porque a gente concorda, mas é a única linguagem que eles sabem fazer. Esta sociedade marginalizou aqueles jovens a um nível tal que eles não têm a mesma percepção que nós temos. A percepção que nós temos é que nós queremos circular, ninguém pode impedir a nossa circulação, ninguém pode queimar um pneu. Não sei, quer dizer, nós estamos neste campo. Aqueles jovens, a única linguagem que eles aprenderam ao longo da vida é uma linguagem de segregação, de marginalização, de pobreza, de miséria, de ignorância, de falta de escola. É este mundo. E às vezes a gente se esquece do que o país, o que a sociedade fez com eles. E exigimos tanto deles, que eles têm que ser bem educados, que eles têm que compreender a linguagem, que eles têm que saber reproduzir o que o presidente diz. Quer dizer, a gente ainda põe uma carga tremenda sobre essa juventude. E quase não se disse nada, se olhares bem para o que o Martinho disse. O Martinho não condenou a brutalidade policial. O Martinho não condenou mais de 100 assassinatos que foram feitos até hoje. O Martinho não condenou, por exemplo, o uso da força desproporcional para pessoas desarmadas. O Martinho não condenou e vem sempre com mensagens ameaçadoras a aterrorizar o povo. Ele não condenou nada disso. Ele não falou, por exemplo, que as manifestações começaram de forma pacífica. No dia 21 de outubro, Adams a dar uma simples entrevista
na praça do OMM. Estávamos todos calmos. A polícia disparou sobre nós e disparou sobre os jornalistas. Ele não falou, por exemplo, dos colegas dele que foram baleados, estavam a sangrar no dia 21 de outubro, na praça da OMM, que não, pela própria polícia. Ele não falou sobre isto. Ele não fala sobre isto. Ele não fala dos assassinatos, dos sequestros que a polícia faz nos bairros, a caçar jovens. Se vocês estão na manifestação, são caçados, são executados de forma extrajudicial. Veja só a abordagem que é feita pelos nossos jovens. E é um jovem informado, é jornalista, ele até fala de estamos à busca de informação verdadeira. Mas a informação verdadeira dele é a informação que condena a vítima. É a informação que ainda coloca cada vez mais peso sobre aquele que é vítima. Ao lado do opressor, ele tem uma amnésia muito seletiva sobre isto. E depois diz que quer estar ao serviço da informação verdadeira. E no fim ele diz, Venâncio, venha lá para Moçambique. Ele olvida, por exemplo, Venâncio vem a Moçambique, os processos crimes contra mim, a responsabilidade civil que usaram contra mim, os mandatos de captura que usaram contra mim, e de toda a narrativa de manipulação da informação que é feita contra a minha pessoa. Disto tudo ele não fala. Então, eu um jornalista que diz que está à busca da verdade. Portanto, é este mundo em que nós estamos envolvidos, nós temos que perceber isto. Né? Então, meus amigos, tirando tudo isto, eu queria fazer um convite a todos nós. Nós temos oportunidade única, soberana, de nós mudarmos o nosso país nos próximos 20 anos. Eu tenho certeza absoluta que com uma governação íntegra, justa, técnica, com valores, com foco, com conhecimento, Moçambique em 10 anos, 15 anos, pode vir a ser uma grande potência mundial. Ou pelo menos uma grande potência africana. Porque nos habituaram sempre a pensar de forma miserável. Quer dizer, nós temos que pensar que Moçambique está entre os 3 países mais pobres do mundo. É normal. E por isso todo mundo diz, não, vamos parar com as manifestações, porque aquilo que nós já temos, não podemos estragar o que temos, temos que permanecer. Aquilo que nós temos neste momento são 40 anos em que Moçambique está na 3ª posição entre os países mais pobres do mundo. Então é este conformismo que a gente quer. Então, a gente tem que mudar isto e produzir aquilo que Moçambique potencialmente pode fazer. Vou dar um exemplo muito simples. Nós temos agora a 4ª maior reserva de gás do mundo. Agora descobriu-se dos cerca de 12 metais, são chamados 12 metais raros, metais de transição, os metais mais ricos do mundo. Moçambique é o único país do mundo que tem 9 metais. 9. Os outros países têm 3, têm 4. Moçambique é o único que tem 9 dos metais de transição. Moçambique, neste momento, descobriu-se que a reserva de ouro, afinal, é cerca de 4 vezes superior que a África do Sul tem em Joanesburgo. E muitas outras riquezas que nós temos. Então, imagina com tudo isto que nós temos. Um governo íntegro, democracia, um governo focado no povo, um governo que chora com o povo, que trabalha com o povo. Imagina o que pode ser Moçambique em 10 anos. Dubai. Então, era este convite que eu queria fazer a todos vocês, para refletirmos bem nisto, para refletir a sociedade que nós queremos, o tipo de projeto de Moçambique que queremos para o futuro, né? E agradecer a todos vocês. Muito obrigado. Obrigado, presidente. Obrigado também a todos participantes. Noé Zacarias. Noé Zacarias, por favor. Obrigado. Então, obrigado a todos os participantes, obrigado também ao presidente eleito. Chegamos ao fim do nosso bate-papo com o VM, sendo certo que pela expectativa que muitos tinham ainda de poder intervir, temos que nos desculpar por não ter conseguido dar espaço para todas as pessoas que estão conectadas via Zoom, assim das opções que caíram no Facebook, mas também
como segmentos profissionais, tendo na área de jornalismo, ativismo social, e continuamos também com as nossas linhas abertas. Tem um e-mail que já conhecem, que podem partilhar outras ideias que não conseguiram partilhar aqui. Ou pátria moçambicana com os seus símbolos, bandeira, hino e não sei o quê. Não. É que o patriotismo também passa pela solidariedade, passa pela empatia, passa pelo amor ao próximo, passa também, digamos assim, pela ajuda mútua, né? O sentimento de que o outro, aquilo que o outro sofre, sente, eu tenho que ser sensível a isto. Portanto, o patriotismo também tem isto dentro. E estas manifestações, por acaso, uma das questões positivas que estão a trazer é o resgate do sentimento patriótico, da cultura cívica, da cultura política e também, digamos assim, do humanismo entre os moçambicanos, que estávamos muito distantes uns dos outros, não é? Portanto, isto está a trazer esta coisa de nos preocuparmos com o outro, olharmos para o outro, não olhar para o outro como uma simples invisibilidade, como uma parede, como algo. Não, olhamos como um ser humano. Portanto, isso é muito bom, gostei muito deste ponto. O outro ponto que é extremamente importante temos que analisar muito bem a calendarização das nossas manifestações. Quer dizer, como é que nós vamos definir um plano no tempo, de forma concreta, isso é extremamente importante. É verdade que também isso tem outros riscos. Do ponto de vista estratégico, tem alguns riscos fazer isso. Portanto, registrarmos essa ideia. Outra ideia também extremamente importante é uma manifestação em Moçambique, mas que está a servir de exemplo para a África. Vou-vos contar uma coisa aqui, se calhar eu não devia, mas vou aqui quebrar uma pequena promessa que eu fiz à pessoa, mas vou falar agora, depois de pedir perdão. Eu estive a conversar há cerca de 2 semanas, eu estava mais ou menos a 20 mil quilómetros de onde estou agora, tive uma conversa muito frutuosa com o professor Pel Lumumba. Acho que vocês conhecem. Pel Lumumba é, digamos, um panafricanista. Acho que deve ser, neste momento, digamos assim, o maior sábio da atualidade dos panafricanistas, com todo. Fica a saber de uma coisa. Se você é político, se você é artista, se você é um influenciador, se você tem alguma atividade com ato público e a tua atividade não tiver nenhuma sensibilidade pública, então a tua atividade é inútil. É muito interessante ouvir isto do professor Lumumba. Então ele dizia assim, eu sou professor universitário, tenho muitos livros escritos, dou aulas em qualquer universidade do mundo, sou muito respeitado, mas todos os dias da minha vida eu sofro por causa do meu povo, pelas injustiças do meu povo. Eu tiro lágrimas para a África. Então é isto. Uma mensagem também para os influenciadores, os músicos, artistas, apresentadores. Né? Isso não veio de mim. O professor Lumumba disse, se você tem uma atividade pública, seja como músico, como político, como professor, como coreógrafo, seja lá o que for. Mas se a tua atividade pública não refletir e não tiver sensibilidade pública, então é inútil. Então é extremamente importante nós sabermos sobre isso. Outra coisa, eu percebo muito do que disse o Beleza em Pessoa, quando ele diz assim, olha, a TVM anda aí a distorcer a realidade, a TVM anda com o Brito Simão está-se a submeter aquilo por causa de um salário. Mas era possível que ele se submetesse aos valores, que ele se submetesse aos ideais, que ele fosse escravo, de princípios profundos do seu povo e que o próprio povo ia ajudá-lo. Eu sou exemplo disso. Vocês não têm ideia. Eu sou um profissional do sistema financeiro. Logo depois das eleições autárquicas, eu fui chamado para voltar a trabalhar. E vou vos dizer aqui, vou ser muito sincero convosco, o salário que eu tinha líquido estava acima de 200 mil meticais.
Mas eu tive que abdicar desse salário para estar na situação que estou, porque até a minha conta do salário está bloqueada onde eu trabalhava. O meu salário está bloqueado, está congelado. Todas as minhas economias estão congeladas. Eu tive, por causa de querer apostar num projeto, na altura, vocês sabem que eu cheguei a cargos muito elevados no partido onde eu estava antes, mas eu abdiquei, porque eu sentia que a sociedade estava a pedir uma alternativa diferente, que não fossem os partidos tradicionais e na bipolarização entre a Frelimo e o Renamo. A sociedade queria uma terceira via. Eu disse, eu vou abraçar a terceira via. Mas para tal, eu tinha que deixar de ser parlamentar, tinha que deixar de ser deputado, né? Deixar todas as regalias, abandonar tudo, perder tudo. Então, mas uma coisa engraçada, estou aqui vivo, estou inteiro, porque de fato o que disse o Beleza em Pessoa, se você abandona a tua vida, se você abandona os teus privilégios, é em nome do povo, é o próprio povo que te sustenta. E quando a gente diz o povo, um pouco naquilo que dizia o Arafat, quando a gente diz o povo, o que é povo em termos concretos? O povo é uma unidade muito abstrata, não é? Uma coisa, toda a gente fala do povo, mas eu também, como uma pessoa de fé, eu digo uma coisa: se você abandona a privilégios, se você abandona um certo conforto para lutar por uma coletividade, é Deus que cuida de ti. E digo-te uma coisa: não há melhor coisa na vida do que você estar sobre as mãos dos anjos do Senhor. Né? Essa é uma coisa incrível, é impressionante você saber que você não tem salário, você saber que você não tem empresas, você não tem nenhum tipo de rendimentos, mas todos os meses te garantiram tudo que você precisa para viver e continuar a sua luta. Eu acho isto incrível. Então, às vezes é preciso experimentar um pouco isto, né? Às vezes estamos tão agarrados na nossa zona de conforto, então temos muitos medos, temos medo de arriscar, temos medo de sair da nossa zona de conforto, e às vezes não esquecemos que aquilo que parece a nossa zona de conforto também pode ser uma outra escravidão, pode ser uma outra, digamos assim, outra vida, digamos assim, aprisionada, não é? Para aqueles que gostam de filosofia, que eu acredito que aqui existem muitos, há um episódio filosófico que é muito conhecido, é muito assim banalizado, chama-se da alegoria da caverna. Né? A alegoria da caverna, que eram pessoas que estavam dentro de uma caverna, acorrentadas, e que não sabiam que existia, estavam assim uma caverna, portanto, não sabiam que existia fora da caverna. E as pessoas que passavam na caverna e projetavam sombras para dentro da caverna, eles olhavam para as sombras e diziam que as sombras é que eram a realidade. Não sabiam que aquela sombra é o reflexo da realidade que estava fora. Até que uma pessoa da caverna saiu e foi espreitar fora da caverna, viu pessoas humanas. Quando voltou, disse aos outros que estavam presos: olha, o que a gente está a ver aqui são sombras. As pessoas verdadeiras estão lá fora. Então, os outros estavam ali dentro, pegaram nele e mataram-o. Só que não é verdade isso. A gente sempre viu sombras. Então é isso. É esta que é a grande questão que às vezes a gente tem. Isto é que está a dizer a nossa irmã, a Ximena. A classe média, a classe que está no conforto, a classe que tem um salário, é funcionário público. Então é como se estivemos na caverna, né? Estamos lá na alegoria da caverna, então a gente passa a ver sombras e nós nos confortamos com as sombras. Então é importante que também a gente não mate a pessoa que saiu para ir ver pessoas reais. A gente diga a ele: pode nos levar também para ver as pessoas reais e libertarem-se das correntes e darem passos para saírem da caverna e verem uma outra realidade. Olha, eu acredito numa coisa. Eu estou muito convencido com as riquezas que Moçambique tem, meus irmãos. Se nós pegarmos pessoas comprometidas com Moçambique, que têm amor à pátria, pessoas que querem fazer história e querem deixar um nome, a gente pegar esses jovens tão talentosos, são tantos jovens talentosos com formação. Hoje temos muitos jovens com PhDs, temos muitos jovens mestrados, temos uma porrada infinita de jovens licenciados, jovens inventores, jovens escritores. Temos tanto talento neste mundo. Se nós fizermos um governo baseado no mérito e aproveitarmos essas potencialidades que este país tem e gerirmos o país com seriedade, com patriotismo, com civismo, com transparência, com integridade e com ciência,
Meus amigos, eu vos garanto uma coisa. Em 10 anos, eu vos garanto que Moçambique, aquilo que hoje parece sonho, quando a gente vai para o Catar, a gente que vai para Singapura, a gente vai para o Dubai, a gente vai para Abu Dhabi, a gente vê aquelas coisas que aconteceram em 20 anos, coisas incríveis que aconteceram naqueles países. Moçambique tem muito mais riqueza que todos esses países juntos. E eu acredito com uma governação íntegra, uma governação comprometida, uma governação com valores, uma governação temente a Deus. Meus amigos, Moçambique pode dar um salto terrível nos próximos 10 anos. Este é o medo que algumas pessoas têm de não acreditarem nisto. Eu estou a falar como aquele homem da caverna que saiu para ir ver pessoas reais e está a voltar para descer lá. E dizem que vamos te matar porque nós só conhecemos sombras. Então, esta é a mensagem para a classe média. Esta é a mensagem para aquele que tem um salário. Esta é a mensagem para o funcionário público. Esta é a mensagem para o militar. Esta é a mensagem para a polícia. Esta é a mensagem para o Cernic, para o CIS, para o IR, que agora está a matar o seu irmão porque também não acredita que é possível amanhã ele como militar, ele como polícia, não ser obrigado a cumprir ordens de um partido, porque ele representa uma nação. Ele foi colocado a sua farda, deram-lhe uma arma para ele defender uma pátria, para ele defender uma bandeira, defender um hino, defender uma nação, defender um Estado, e não defender negócios particulares. O que está acontecendo em relação a Garcia, eu vou vos explicar em termos muito simples. Abriu-se à frente da Restano Garcia, está-se a matar pessoas por uma razão simples. Eu vou vos dizer o que é. Primeiro, é o negócio do níquel, ferro-crômio e carvão mineral, que vem da África do Sul. Que não pode usar o porto de Durban por essa aqui, que tem que usar o porto de Maputo. São 1.500 caminhões que passam todos os dias da África do Sul para Porto. Outros sócios estão em Moçambique, são moçambicanos. E os 1.500 caminhões atravessam o território moçambicano, usam fronteira com Moçambique, usam as águas territoriais moçambicanas, o porto de Maputo. Tudo isto são milhões de dólares. Milhões de dólares que estão a entrar no bolso de determinadas pessoas. É por isso que na Restano Garcia tu tens miséria, não há água em Restano Garcia, não tem escola, não tem hospital. Passam milhões de randes, milhões que nós temos para Moçambique, que a gente diz que queremos uma nova política fiscal, em que, onde é produzida a receita, nós queremos uma percentagem desta receita para o desenvolvimento local. Significa que essa fronteira da Restano Garcia produz 20 milhões de dólares por mês. Creio que o presidente teve Que alguma. tal? Epá, Ok. acho que alguém não está a gostar que eu falo, né? E pedimos, presidente, se Consegue possível. ouvir, não? Sim, mas houve muitos cortes na sua fala anterior. A partir do momento que faz pergunta sobre o que é que está a acontecer em Restano Garcia. Consegue ouvir? Uma vez que é uma Eu estou a informação ouvir. relevante, não percebi? O presidente poderia recomeçar a partir deste momento, porque depois daí as falas ficaram muito interrompidas por causa da Alô? oscilação da rede. Sim, consegui ouvir o presidente aí. Boa noite. A situação de Ressano, acho. Ilustres, creio que o presidente esteja com alguma dificuldade em relação à sua rede, mas
ele já está de volta. Só queria pedir para que ele pudesse começar a sua fala a partir da explicação que estava a dar sobre a SAM, porque enquanto explicava, a rede oscilava muito e quase foi difícil perceber a linha de pensamento. Presidente, por favor. É assim, eu estava a dizer que na África do Sul passam 1.500 caminhões por dia, sobretudo que canalizam níquel, ferrocromio e canalizam também carvão mineral para o Porto de Maputo. O que nós ganharíamos com o imposto sobre superfície, o imposto sobre superfície é o imposto pelo fato de atravessar a nossa estrada. Todos os impostos, toda a carga fiscal tem a ver com o uso das águas territoriais moçambicanas a partir do Porto de Maputo. Isto daria um boom tremendo ao longo de Ressano Garcia, todo o trajeto até o Porto de Maputo. O que não acontece, algumas pessoas é que ficam com este dinheiro. Há outro tipo de impostos que também são cobrados. Por exemplo, vocês conhecem muito bem a questão do scanner. Não vou falar sobre isto. O CIP já falou demasiado sobre essa matéria. Quais são as empresas que fazem o scanner, estão ligadas ao scanner? Os milhões de dólares que se fazem lá e que não vai para o público, vai para algumas pessoas. Este é que é o grande problema da Ressano Garcia. O problema da Ressano Garcia não tem nada a ver com a questão de ordem, não tem nada a ver com a questão de segurança. Os polícias que foram lá matar os outros não sabem disso. Não sabem que há gente que é milionária a partir da fronteira da Ressano Garcia. Que há pessoas que desviam mais de 90% da receita fiscal que devia entrar para o Estado, que não entra para o Estado, entra para os bolsos de 2 ou 3, 4, 5 pessoas. E são essas 2 ou 3, 4, 5 pessoas que mandaram matar gente na África do Sul, na fronteira da Ressano Garcia, para defender justamente o dinheiro que desviam do público. Tanto na África do Sul há corrupção gravíssima usando a fronteira de Moçambique, como do lado moçambicano também há uma corrupção gritante, criminosa e escandalosa. É isto que as pessoas têm que compreender. É isto que leva pessoas a Ressano Garcia por causa disto. Eu vou dizer agora, vou contar uma coisa aqui. O governo sul-africano contactou comigo. Muita gente não sabe disso. E falaram comigo e quiseram um encontro presencial que eu neguei. Eu disse que não aceito um encontro presencial. Tenho um encontro pura e simplesmente virtual. E eles batem na tecla que eles querem um encontro presencial comigo, mesmo que fosse para mandar um charter de um jato para ir ter onde eu estivesse. Eu sei muito bem a finalidade de tudo isto que é virem trazer uma mala de dinheiro para me darem. Mas o problema aqui que se coloca não é o problema do Venâncio. O problema que se coloca aqui não é o Venâncio receber uma mala amanhã, arranjar uma conversa qualquer, tentar enganar, dizer vamos abrir a fronteira. Não é isto. As pessoas não estão a perceber que esta questão já ultrapassou o simples campo específico do Venâncio. Nós estamos a tentar corrigir erros históricos que foram cometidos com este povo. Erros históricos que foram cometidos com esta nação. Eu não, aqui estou aqui a confessar-vos. Eu fui contactado por enviados pelo Círculo Ramaphosa. Eles querem falar comigo. Eu sei que querem trazer malas de dinheiro. Eu estou firme nisto. Eu não estou nesta luta porque estou à rasca de alguns centavos. Estou nesta luta porque estou a arriscar tudo na minha vida. E eu não vou parar de arriscar. E outra coisa também que eu gostaria que vocês percebessem em relação à questão da fronteira da África do Sul, a fronteira da Ressano Garcia. Vocês devem perceber uma coisa engraçada. Moçambique agora faz parte de um dos maiores corredores de droga do mundo. A nossa costa, o canal de Moçambique, na literatura mundial, ligadas ao tráfico de droga, chama-se Heroin Coast. Não dizem que é a costa de Moçambique, não dizem que é o canal de Moçambique, dizem que é Heroin Coast, que é a costa da heroína. Vocês não imaginam as dezenas e dezenas de heroína que atravessa a fronteira da África do Sul, a fronteira da Ressano Garcia para a África do Sul. E que são muitos milhões de este grupo criminoso faz quando aquela fronteira está aberta. Então, é isto que leva a irem matar pessoas lá. Porque o negócio deles está, neste momento, impedido pelo fato de estarmos ali com aquela fronteira bloqueada.
É por isso que estão a matar pessoas. Os polícias que andam a matar pessoas compreendam. Que andou a disparar no. Mais uma vez, aqui a internet do presidente oscilou. Vamos só aguardando mais. Ok, ele está de volta. Pode avançar, presidente. O presidente está com o microfone desligado. Não sei se consegue ouvir. Eu vou terminar, deve haver muitos Sim, cortes. Talvez mais um minutinho só, né? Para fechar. sim, tudo bem. Eu vou ter que. Está a haver muitos cortes, está a haver muita oscilação. Bom, mas concluindo, o que eu quero dizer com tudo isto? Eu quero dizer que nós temos uma oportunidade histórica, única, de nós, como jovens em Moçambique, não só jovens, nossos pais, nossas mães, de cumprirmos um papel histórico muito importante. O problema é que as pessoas não podem se preocupar muito. Eu ouvi aqui, por exemplo, o Martinho a dizer. Vejam só, por exemplo, a abordagem que o Martinho faz. Ele levanta quase 10 pontos. Dos 10 pontos, ele levanta problemas de falta de circulação, levanta problemas das portagens, ele levanta problemas daquilo que está-se a fazer no terreno, é diferente do que o presidente diz, ele levanta uma série de coisas, mas tudo tem a ver do lado da vítima. Quer dizer, estes jovens que nunca tiveram, não têm oportunidade de ter emprego, que não tiveram oportunidade de ter escola, que não têm oportunidade de ter saúde, estes jovens que não têm negócios, não têm nenhuma esperança, a única linguagem que estes jovens entendem é aquela linguagem que a gente vê. Não porque a gente concorda, mas é a única linguagem que eles sabem fazer. Esta sociedade marginalizou aqueles jovens a um nível tal que eles não têm a mesma percepção que nós temos. A percepção que nós temos é que nós queremos circular, ninguém pode impedir a nossa circulação, ninguém pode queimar um pneu. Não sei, quer dizer, nós estamos neste campo. Aqueles jovens, a única linguagem que eles aprenderam ao longo da vida é uma linguagem de segregação, de marginalização, de pobreza, de miséria, de ignorância, de falta de escola. É este mundo que às vezes a gente se esquece do que o país, o que a sociedade fez com eles. E exigimos tanto deles, que eles têm que ser bem educados, que eles têm que compreender a linguagem, que eles têm que saber reproduzir o que o presidente diz. Quer dizer, a gente ainda põe uma carga tremenda sobre essa juventude. E quase não se disse nada, se olhares bem para o que o Martinho disse. O Martinho não condenou a brutalidade policial, o Martinho não condenou mais de 100 assassinatos que foram feitos até hoje. O Martinho não condenou, por exemplo, o uso da força desproporcional para pessoas desarmadas. O Martinho não condenou e vem sempre com mensagens ameaçadoras a aterrorizar o povo. Ele não condenou nada disso. Ele não falou, por exemplo, que as manifestações começaram de forma pacífica. No dia 21 de outubro, estávamos a dar uma simples entrevista na praça do OMM. Estávamos todos calmos. A polícia disparou sobre nós e disparou sobre os jornalistas. Ele não falou, por exemplo, dos colegas dele que foram baleados, estavam a sangrar no dia 21 de outubro, na praça da OMM, que não, pela própria polícia. Ele não falou sobre isto. Ele não fala sobre isto. Ele não fala dos assassinatos, dos sequestros que a polícia faz nos bairros a caçar jovens. Se vocês esteve na manifestação, são caçados, são executados de forma extrajudicial. Veja só a abordagem que é feita pelos nossos jovens. E é um jovem informado, é jornalista, ele até fala, estamos à busca de informação verdadeira. Mas a informação verdadeira dele é a informação que condena a vítima. É a informação que ainda coloca cada vez mais peso sobre aquele que é vítima. O lado do opressor
ele tem uma amnésia muito seletiva sobre isto. E depois diz que quer estar ao serviço da informação verdadeira. E no fim ele diz, Venâncio, venha lá para Moçambique. Ele olvida, por exemplo, Venâncio vem a Moçambique, os processos crimes contra mim, a responsabilidade civil que usaram contra mim, os mandatos de captura que usaram contra mim, e de toda a narrativa de manipulação da informação que é feita contra a minha pessoa. Disto tudo ele não fala. Então, eu, um jornalista que diz que está à busca da verdade. Portanto, é este mundo em que nós estamos envolvidos, nós temos que perceber isto. Né? Então, meus amigos, tirando tudo isto, eu queria fazer um convite a todos nós. Nós temos oportunidade única, soberana, de nós mudarmos o nosso país nos próximos 20 anos. Eu tenho certeza absoluta que com uma governação íntegra, justa, técnica, com valores, com foco, com conhecimento, Moçambique em 10 anos, 15 anos, pode vir a ser uma grande potência mundial, ou pelo menos uma grande potência africana. Porque nos habituaram sempre a pensar de forma do miserável. Quer dizer, nós temos que pensar que Moçambique está entre os 3 países mais pobres do mundo. É normal. É por isso que todo mundo diz, não, vamos parar com as manifestações, porque aquilo que nós já temos, não podemos estragar o que temos, temos que permanecer. Aquilo que nós temos neste momento são 40 anos em que Moçambique está na 3ª posição entre os países mais pobres do mundo. Então é este conformismo que a gente quer. Então, a gente tem que mudar isto e produzir aquilo que Moçambique potencialmente pode fazer. Vou dar um exemplo muito simples. Nós temos agora a 4ª maior reserva de gás do mundo. Agora descobriu-se dos cerca de 12 metais, são chamados 12 metais raros, metais de transição, os metais mais ricos do mundo. Moçambique é o único país do mundo que tem 9 metais. 9. Os outros países têm 3, têm 4. Moçambique é o único que tem 9 dos metais de transição. Moçambique, neste momento, descobriu-se que a reserva de ouro, afinal, é cerca de 4 vezes superior que a África do Sul tem em Joanesburgo. E muitas outras riquezas que nós temos. Então, imagina com tudo isto que nós temos. Um governo íntegro, democracia, um governo focado no povo, um governo que chora com o povo, que trabalha com o povo. Imagina o que pode ser Moçambique em 10 anos. Dubai. Então, era este convite que eu queria fazer a todos vocês, para refletirmos bem nisto, para refletir a sociedade que nós queremos, o tipo de projeto de Moçambique que queremos para o futuro, né? E agradecer a todos vocês. Muito obrigado. Obrigado, presidente. Obrigado também a todos participantes. Noé Zacarias, por favor. Obrigado. Então, obrigado a todos os participantes, obrigado também ao presidente eleito. Chegamos ao fim do nosso bate-papo com o VM, sendo certo que pela expectativa que muitos tinham ainda de poder intervir, temos que nos desculpar por não ter conseguido dar espaço para todas as pessoas que estão conectadas via Zoom, assim salário, ficam sem os negócios. Esta é muito importante, a questão da solidariedade. E deixa-me só comentar um pouco sobre a solidariedade. Uma das coisas que também as pessoas têm falado é que em Moçambique nós já tínhamos perdido aquele, digamos assim, o sentimento patriótico. Quando a gente fala de sentimento patriótico, não é só amor a um espaço físico que se chama território moçambicano, ou pátria moçambicana com os seus símbolos, bandeira, hino e não sei o quê. Não. É que o patriotismo também passa pela solidariedade, passa pela empatia, passa pelo amor ao próximo, passa também, digamos assim, pela ajuda mútua, né? O sentimento de que o outro, aquilo que o outro sofre, sente, eu tenho que ser sensível a isto. Todo o patriotismo também tem isto dentro. E estas manifestações, por acaso, uma das questões positivas que estão a trazer é o resgate
do sentimento patriótico, da cultura cívica, da cultura política e também, digamos assim, do humanismo entre os moçambicanos, que estávamos muito distantes uns dos outros, não é? Então, isto está a trazer esta coisa de nos preocuparmos com o outro, olharmos para o outro, não olhar para o outro como uma simples invisibilidade, como uma parede, como algo. Não, olhamos como um ser humano. Portanto, isso é muito bom, gostei muito deste ponto. O outro ponto que é extremamente importante temos que analisar muito bem a calendarização das nossas manifestações. Quer dizer, como é que nós vamos definir um plano no tempo, de forma concreta, isso é extremamente importante. É verdade que também isso tem outros riscos. Do ponto de vista estratégico, tem alguns riscos fazer isso. Portanto, registrarmos essa ideia. Outra ideia também extremamente importante é uma manifestação em Moçambique, mas que está a servir de exemplo para a África. Vou-vos contar uma coisa aqui, se calhar eu não devia, mas vou aqui quebrar uma pequena promessa que eu fiz à pessoa, mas vou falar agora, depois de pedir perdão. Eu estive a conversar há cerca de 2 semanas, eu estava mais ou menos a 20 mil quilómetros de onde estou agora, tive uma conversa muito frutuosa com o professor Pel Lumumba. Acho que vocês conhecem. Pel Lumumba é, digamos, um panafricanista. Acho que deve ser, neste momento, digamos assim, o maior sábio da atualidade dos panafricanistas, com todo. Fica a saber de uma coisa. Se você é político, se você é artista, se você é um influenciador, se você tem alguma atividade com impacto público e a tua atividade não tiver nenhuma sensibilidade pública, então a tua atividade é inútil. É muito interessante ouvir isto do professor Blumumba. Então ele dizia assim, eu sou professor universitário, tenho muitos livros escritos, dou aulas em qualquer universidade do mundo, sou muito respeitado, mas todos os dias da minha vida eu sofro por causa do meu povo, pelas injustiças do meu povo. Eu tiro lágrimas para a África. Então é isto. Uma mensagem também para os influenciadores, os músicos, artistas, apresentadores. Né? Isso não veio de mim. O professor Lumumba disse, se você tem uma atividade pública, seja como músico, como político, como professor, como coreógrafo, seja lá o que for, mas se a tua atividade pública não refletir e não tiver sensibilidade pública, então é inútil. Então é extremamente importante nós sabermos sobre isto. Outra coisa, eu percebo muito do que disse o Beleza em Pessoa, quando ele diz assim, que olha, a TVM anda aí a distorcer a realidade, a TVM anda com... O Brito Simão está-se a submeter aquilo por causa de um salário. Mas era possível que ele se submetesse aos valores, que ele se submetesse aos ideais, que ele fosse escravo, se ele fosse escravo de princípios profundos do seu povo e que o próprio povo ia ajudá-lo. Eu sou exemplo disso. Vocês não têm ideia. Eu sou um profissional do sistema financeiro. Logo depois das eleições autárquicas, eu fui chamado para voltar a trabalhar. E vou-vos dizer aqui, vou ser muito sincero convosco, o salário que eu tinha líquido estava acima de 200 mil meticais. Mas eu tive que abdicar desse salário para estar na situação que estou, porque até a minha conta do salário está bloqueada quando eu trabalhava. O meu salário está bloqueado, está congelado, todas as minhas economias estão congeladas. Eu tive, por causa de querer apostar num projeto, na altura, vocês sabem que eu cheguei a cargos muito elevados no partido onde eu estava antes, mas eu abdiquei, porque eu sentia que a sociedade estava a pedir uma alternativa diferente, que não fossem os partidos tradicionais e na bipolarização entre a Frelimo e o Renamo. A sociedade queria uma terceira via. Eu disse, eu vou abraçar a terceira via. Mas para tal eu tinha que deixar de ser parlamentar, tinha que deixar de ser deputado, né? Deixar todas as regalias e abandonar tudo e perder tudo. Então, mas uma coisa engraçada, estou aqui vivo, estou inteiro,
Porque, de fato, o que diz o Beleza em Pessoa, se você abandona a tua vida, se você abandona os teus privilégios, em nome do povo, é o próprio povo que te sustenta. E quando a gente diz o povo, um pouco naquilo que dizia o Arafat, quando a gente diz o povo, o que é povo em termos concretos? Povo é uma unidade muito abstrata, não é? Uma coisa, toda a gente fala do povo, mas eu também, como uma pessoa de fé, eu digo uma coisa: se você abandona a privilégios, se você abandona um certo conforto para lutar por uma coletividade, é Deus que cuida de ti. E digo-te uma coisa: não há melhor coisa na vida do que você estar sobre as mãos dos anjos do Senhor. Né? Essa é uma coisa incrível, é impressionante você saber que você não tem salário, você saber que você não tem empresas, você não tem nenhum tipo de rendimentos, mas todos os meses te garantiram tudo que você precisa para viver e continuar a sua luta. Eu acho isto incrível. Então, às vezes é preciso experimentar um pouco isto, né? Às vezes estamos tão agarrados na nossa zona de conforto, então temos muitos medos, temos medo de arriscar, temos medo de sair da nossa zona de conforto, e às vezes nos esquecemos que aquilo que parece a nossa zona de conforto também pode ser uma outra escravidão, pode ser uma outra, digamos assim, outra vida, digamos assim, aprisionada, não é? Para aqueles que gostam de filosofia, que eu acredito que aqui existem muitos, há um episódio filosófico que é muito conhecido, é muito assim banalizado, chama-se da alegoria da caverna. Né? A alegoria da caverna, que eram pessoas que estavam dentro de uma caverna, acorrentadas, e que não sabiam que existia, estavam assim uma caverna, portanto, não sabiam que existia fora da caverna. E as pessoas que passavam na caverna e projetavam sombras para dentro da caverna, eles olhavam para as sombras e diziam que as sombras é que eram a realidade. Não sabiam que aquela sombra é um reflexo da realidade que estava fora. Até que uma pessoa da caverna saiu e foi espreitar fora da caverna, viu pessoas humanas. Quando voltou, disse aos outros que estavam presos: olha, o que a gente está a ver aqui são sombras. As pessoas verdadeiras estão lá fora. Então, os outros estavam ali dentro, pegaram nele e mataram-o. Só que não é verdade isso. A gente sempre viu sombras. Então é isso. É esta que é a grande questão que às vezes a gente tem. Isto que está a dizer a nossa irmã, a Ximena. A classe média, a classe que está no conforto, a classe que tem um salário, é funcionário público. Então é como se estivéssemos na caverna, né? Estamos lá na alegoria da caverna, então a gente passa a ver sombras e nós nos confortamos com as sombras. Tá? Então é importante que também a gente não mate a pessoa que saiu para ir ver pessoas reais. A gente diga: ele pode nos levar também para ver as pessoas reais e libertarem-se das correntes e darem passos para saírem da caverna e verem uma outra realidade. Olha, eu acredito numa coisa. Eu estou muito convencido com as riquezas que Moçambique tem, meus irmãos. Se nós pegarmos pessoas comprometidas com Moçambique, que têm amor à pátria, pessoas que querem fazer história e querem deixar um nome. A gente pegar esses jovens tão talentosos, são tantos jovens talentosos com formação. Hoje temos muitos jovens com PhDs, muitos jovens com PhDs, temos muitos jovens mestrados, temos uma porrada infinita de jovens licenciados, jovens inventores, jovens escritores, temos tanto talento neste mundo. Se nós fizermos um governo baseado no mérito e aproveitarmos essas potencialidades que este país tem e gerirmos o país com seriedade, com patriotismo, com civismo, com transparência, com integridade e com ciência. Meus amigos, eu vos garanto uma coisa. Em 10 anos, eu vos garanto que Moçambique, aquilo que hoje parece sonho, quando a gente vai para o Catar, a gente que vai para Singapura, a gente vai para o Dubai, a gente vai para Abu Dhabi, a gente vê aquelas coisas que aconteceram em 20 anos, coisas incríveis que aconteceram naqueles países. Moçambique tem muito mais riqueza que todos esses países juntos. E eu acredito com uma governação íntegra, uma governação comprometida, uma governação com valores, uma governação temente a Deus. Meus amigos, Moçambique pode dar um salto terrível nos próximos 10 anos. Este é o medo que algumas pessoas têm de não acreditarem nisto. Então, eu estou a falar como aquele
homem da caverna que saiu para ir ver pessoas reais e está a voltar para descer lá. E dizem que vamos te matar porque nós só conhecemos sombras. Então, esta é a mensagem para a classe média. Esta é a mensagem para aquele que tem um salário. Esta é a mensagem para o funcionário público. Esta é a mensagem para o militar. Esta é a mensagem para a polícia. Esta é a mensagem para o Cernic, para o CIS, para o IR, que agora está a matar o seu irmão porque também não acredita que é possível amanhã, ele como militar, ele como polícia, não ser obrigado a cumprir ordens de um partido, porque ele representa uma nação. Ele foi colocado a sua farda, deram-lhe uma arma para ele defender uma pátria, para ele defender uma bandeira, defender um hino, defender uma nação, defender um Estado, e não defender negócios particulares. O que está acontecendo em relação a Garcia, eu vou vos explicar em termos muito simples. Abriu-se à frente da Ressano Garcia, está-se a matar pessoas por uma razão simples, eu vou vos dizer o que é. Primeiro, é o negócio do níquel, de ferro-crômio e carvão mineral, que vem da África do Sul, que não pode usar o porto de Durban por reconhece aqui, que tem que usar o porto de Maputo. São 1.500 caminhões que passam todos os dias da África do Sul para o porto. Outros sócios estão em Moçambique, são moçambicanos. E os 1.500 caminhões atravessam o território moçambicano, usam fronteira com Moçambique, usam as águas territoriais moçambicanas, o porto de Maputo. Tudo isto são milhões de dólares. Milhões de dólares que estão a entrar no bolso de determinadas pessoas. É por isso que na Ressano Garcia tu tens miséria, não há água em Ressano Garcia, não tem escola, não tem hospital. Passam milhões de randes, milhões que nós temos para Moçambique, que a gente diz que queremos uma nova política fiscal, em que onde é produzida a receita, nós queremos uma percentagem desta receita para o desenvolvimento local. Significa que essa fronteira da Ressano Garcia produz 20 milhões de dólares por mês. Creio que o presidente teve Que alguma. tal? Epá, Ok. acho que alguém não está a gostar que eu falo, né? E pedimos, presidente, se Consegue possível. ouvir, não? Sim, mas houve muitos cortes na sua fala anterior. A partir do momento que faz pergunta sobre o que é que está a acontecer em Ressano Garcia. Consegue ouvir? Uma vez que é uma Eu estou a informação ouvir. relevante, não percebi? O presidente poderia recomeçar a partir deste momento, porque depois daí as falas ficaram muito interrompidas por causa da Alô? oscilação da rede. Sim, consegui ouvir o presidente aí. Boa noite. Eh, Boa a situação de noite. Ressano, acho, Ilustres, creio que o presidente esteja com alguma dificuldade em relação à sua rede, mas ele já está de volta. Só queria pedir para que ele pudesse começar a sua fala a partir da explicação que estava a dar sobre a SAM, porque enquanto explicava a rede oscilava muito e quase foi difícil perceber a linha de pensamento. Presidente, por favor. É assim, eu estava a dizer que na África do Sul passam 1.500 caminhões por dia, sobretudo que trazem, que canalizam níquel, ferrocrômio e canalizam também carvão mineral para o Porto de Maputo. O que nós ganharíamos com o imposto sobre superfície, o imposto sobre superfície é o imposto pelo fato de atravessar a nossa estrada.
Todos os impostos, toda a carga fiscal tem a ver com o uso das águas territoriais moçambicanas a partir do Porto de Maputo. Isto daria um boom tremendo ao longo de Ressano Garcia todo o trajeto até o Porto de Maputo. O que não acontece, algumas pessoas é que ficam com este dinheiro. Há outro tipo de impostos que também são cobrados. Por exemplo, vocês conhecem muito bem a questão do scanner. Não vou falar sobre isto. O CIP já falou demasiado sobre essa matéria. Quais são as empresas que fazem o scanner, estão ligadas ao scanner? Os milhões de dólares que se fazem lá e que não vai para o público, vai para algumas pessoas. Este é que é o grande problema da Ressano Garcia. O problema da Ressano Garcia não tem nada a ver com a questão de ordem, não tem nada a ver com a questão de segurança. Os polícias que foram lá matar os outros não sabem disso. Não sabem que há gente que é milionária a partir, a partir da fronteira da Ressano Garcia. Que há pessoas que desviam mais de 90% da receita fiscal que devia entrar para o Estado, que não entra para o Estado, entra para os bolsos de 2 ou 3, 4, 5 pessoas. E são essas 2 ou 3, 4, 5 pessoas que mandaram matar gente na África do Sul, na fronteira da Ressano Garcia, para defender justamente o dinheiro que desviam do público. Tanto na África do Sul há corrupção gravíssima usando a fronteira de Moçambique, como do lado moçambicano também há uma corrupção gritante, criminosa e escandalosa. É isto que as pessoas têm que compreender. É isto que leva pessoas a Ressano Garcia por causa disto. Eu vou dizer agora, vou contar uma coisa que o governo sul-africano contactou comigo. Muita gente não sabe disso. E falaram comigo e quiseram um encontro presencial que eu neguei. Eu disse que não aceito um encontro presencial. Tenho um encontro pura e simplesmente virtual. E eles batem na tecla que eles querem um encontro presencial comigo, mesmo que fosse para mandar um charter de um jato para ir ter onde eu estivesse. Não sei. Eu sei muito bem a finalidade de tudo isto que é. É virem trazer uma mala de dinheiro para me darem. Mas o problema aqui que se coloca não é o problema do Venâncio. O problema que se coloca aqui não é o Venâncio receber uma mala amanhã, arranjar uma conversa qualquer, tentar enganar, dizer vamos abrir a fronteira. Não é isto. As pessoas não estão a perceber que esta questão já ultrapassou o simples campo específico do Venâncio. Nós estamos a tentar corrigir erros históricos que foram cometidos com este povo, erros históricos que foram cometidos com esta nação. Eu não, aqui estou aqui a confessar-vos que eu fui contactado por enviados pelo Círculo Ramaphosa. Eles querem falar comigo. Eu sei que querem trazer malas de dinheiro. Mas eu estou firme nisto. Eu não estou nesta luta porque estou à rasca de alguns centavos. Estou nesta luta porque estou a arriscar tudo na minha vida. E eu não vou parar de arriscar. E outra coisa também que eu gostaria que vocês percebessem em relação à questão da fronteira da África do Sul, a fronteira da Ressano Garcia. Vocês devem perceber uma coisa engraçada. Moçambique agora faz parte de um dos maiores corredores de droga do mundo. A nossa costa, o canal de Moçambique, na literatura mundial, ligadas ao tráfico de droga, chama-se Heroin Coast. Não dizem que é a costa de Moçambique, não dizem que é o canal de Moçambique, dizem que é Heroin Coast, que é a costa da heroína. Vocês não imaginam as dezenas e dezenas de heroína que atravessa a fronteira da África do Sul, a fronteira da Ressano Garcia para a África do Sul. E que são muitos milhões de este grupo criminoso faz quando aquela fronteira está aberta. Então, é isto que leva a irem matar pessoas lá. Porque o negócio deles está, neste momento, impedido pelo fato de estarmos ali com aquela fronteira bloqueada. E é por isso que estão a matar pessoas. Os polícias que andam a matar pessoas compreendam-nos. Que andou a disparar no Mais uma vez, aqui a internet do presidente oscilou. Vamos só aguardando mais. Ok, ele está de volta. Pode avançar, presidente. O presidente está com o microfone desligado.
Não sei se consegue ouvir. Eu vou terminar, deve estar a haver uns Sim, cortes. Talvez mais um minutinho só, né? Para fechar. sim, tudo bem. Eu vou ter que. Está a haver muitos cortes, está a haver muita oscilação. Bom, mas concluindo, o que eu quero dizer com tudo isto? Eu quero dizer que nós temos uma oportunidade histórica única de nós, como jovens em Moçambique, não só jovens, nossos pais, nossas mães, de cumprirmos um papel histórico muito importante. O problema é que as pessoas não podem se preocupar muito. Eu ouvi aqui, por exemplo, o Martinho a dizer, vejam só, por exemplo, a abordagem que o Martinho faz. Ele levanta quase 10 pontos. Dos 10 pontos, ele levanta problemas de falta de circulação, levanta problemas das portagens, ele levanta problemas daquilo que está-se a fazer no terreno, é diferente do que o presidente diz, ele levanta uma série de coisas, mas tudo que tem a ver do lado da vítima. Quer dizer, estes jovens que nunca tiveram, não têm oportunidade de ter emprego, que não tiveram oportunidade de ter escola, que não têm oportunidade de ter saúde, estes jovens que não têm negócios, não têm nenhuma esperança, a única linguagem que estes jovens entendem é aquela linguagem que a gente vê. Não porque a gente concorda, mas é a única linguagem que eles sabem fazer. Esta sociedade marginalizou aqueles jovens a um nível tal que eles não têm a mesma percepção que nós temos. A percepção que nós temos é que nós queremos circular, ninguém pode impedir a nossa circulação, ninguém pode queimar um pneu. Não sei, quer dizer, nós estamos neste campo. Aqueles jovens, a única linguagem que eles aprenderam ao longo da vida é uma linguagem de segregação, de marginalização, de pobreza, de miséria, de ignorância, de falta de escola. Portanto, é este mundo que às vezes a gente se esquece do que o país, o que a sociedade fez com eles. E exigimos tanto deles, que eles têm que ser bem educados, que eles têm que compreender a linguagem, que eles têm que saber reproduzir o que o presidente diz. Quer dizer, a gente ainda põe uma carga tremenda sobre essa juventude. E quase não se disse nada, se olhares bem para o que o Martinho disse. O Martinho não condenou a brutalidade policial, o Martinho não condenou mais de 100 assassinatos que foram feitos até hoje. O Martinho não condenou, por exemplo, o uso da força desproporcional para pessoas desarmadas. O Martinho não condenou e vem sempre com mensagens ameaçadoras a aterrorizar o povo. Ele não condenou nada disso. Ele não falou, por exemplo, que as manifestações começaram de forma pacífica. No dia 21 de outubro, Adams a dar uma simples entrevista na praça do OMM. Estávamos todos calmos. A polícia disparou sobre nós e disparou sobre os jornalistas. Ele não falou, por exemplo, dos colegas dele que foram baleados, estavam a sangrar no dia 21 de outubro, na praça da OMM, que não, pela própria polícia. Ele não falou sobre isto. Ele não fala sobre isto. Ele não fala dos assassinatos, dos sequestros que a polícia faz nos bairros a caçar jovens. Se vocês têm na manifestação, são caçados, são executados de forma extrajudicial. Veja só a abordagem que é feita pelos nossos jovens. E é um jovem informado, é jornalista, ele até fala, estamos à busca de informação verdadeira. Mas a informação verdadeira dele é a informação que condena a vítima, é a informação que ainda coloca cada vez mais peso sobre aquele que é vítima. Ao lado do opressor, ele tem uma amnésia muito seletiva sobre isto. E depois diz que quer estar ao serviço da informação verdadeira. E no fim ele diz, Venâncio, venha lá para Moçambique. Ele olvida, por exemplo, Venâncio vem a Moçambique, os processos de crimes contra mim, a responsabilidade civil que usaram contra mim, os mandatos de captura que usaram contra mim, e de toda a narrativa de manipulação da informação que é feita contra a minha pessoa. Disto tudo ele não fala. Então, eu, um jornalista que diz que está à busca da verdade. Portanto, é este mundo em que nós estamos envolvidos, nós temos que perceber isto. Né? Então, meus amigos, tirando tudo isto, eu queria fazer um convite a todos nós. Nós temos oportunidade única, soberana, de nós mudarmos o nosso país nos próximos 20 anos. Eu tenho certeza absoluta que com uma governação íntegra, justa, técnica, com valores, com foco, com conhecimento, Moçambique em 10 anos, 15 anos,
pode vir a ser uma grande potência mundial, ou pelo menos uma grande potência africana. Porque nos habituaram sempre a pensar de forma do miserável. Quer dizer, nós temos que pensar que Moçambique está entre os 3 países mais pobres do mundo. É normal. É por isso que todo mundo diz, pá, não, vamos parar com as manifestações, porque pá, aquilo que nós já temos, não podemos estragar o que temos, temos que permanecer. Aquilo que nós temos neste momento são 40 anos em que Moçambique está na terceira posição entre os países mais pobres do mundo. Então é este conformismo que a gente quer. Então a gente tem que mudar isto e produzir aquilo que Moçambique potencialmente pode fazer. Vou dar um exemplo muito simples. Nós temos agora a quarta maior reserva de gás do mundo. Agora descobriu-se dos cerca de 12 metais, são chamados 12 metais raros, metais de transição, os metais mais ricos do mundo. Moçambique é o único país do mundo que tem 9 metais. 9. Os outros países têm 3, têm 4. Moçambique é o único que tem 9 dos metais de transição. Moçambique, neste momento, descobriu-se que a reserva de ouro, afinal, é cerca de 4 vezes superior que a África do Sul tem em Joanesburgo e muitas outras riquezas que nós temos. Então, imagina com tudo isto que nós temos, um governo íntegro, democracia, um governo focado no povo, um governo que chora com o povo, que trabalha com o povo. Imagina o que pode ser Moçambique em 10 anos. Dubai. Então, era este convite que eu queria fazer a todos vocês, para refletirmos bem nisto, para refletir a sociedade que nós queremos, o tipo de projeto de Moçambique que queremos para o futuro, né? E agradecer a todos vocês. Muito obrigado. Obrigado, presidente. Obrigado também a todos participantes. Noé Zacarias. Noé Zacarias, por favor. Obrigado. Então, obrigado a todos os participantes, obrigado também ao presidente eleito. Chegamos ao fim do nosso bate-papo com o VM, sendo certo que pela expectativa que muitos tinham ainda de poder intervir, temos que nos desculpar por não ter conseguido dar espaço para todas as pessoas que estão conectadas via Zoom, assim como das opções que caíram no Facebook, mas também como segmentos profissionais, tendo na área de jornalismo, ativismo social, e continuamos também com as nossas linhas abertas. Tem um e-mail que já conhecem, que podem partilhar outras ideias que não conseguiram partilhar aqui. Aqueles que têm contato direto conosco também podem o fazer. E nós vamos terminar também esta nossa live hoje, e agradecendo mais uma vez pela participação de todos. Infelizmente, não tenho a memória e a capacidade do presidente de memorizar todos os nomes. Ele é o único que tem aqui, como se diz, a cabeça de elefante, tem a capacidade de poder memorizar números até com vírgulas e tudo. Nós não. Então, só posso agradecer de forma genérica a todos que estiveram conectados, com a esperança de que daqui a pouco voltaremos para mais um bate-papo, uma vez que todos opinaram aqui, tanto na rede social, assim como pelo Zoom, que este bate-papo deve ser frequente. Quem sabe podemos criar um café com Venâncio Mondlane. Aí todos os jovens têm a oportunidade de todas as quintas ou sextas terem a oportunidade de falar diretamente com o presidente, sem precisar de usar muitos caminhos para poder falar com ele. Obrigado a todos e vamos assim fechar a nossa live. Eu só queria Vamos fazer um assim pedido. Vamos assim fechar a nossa live hoje. Como disse, vamos abrir aqui os canais. Alguém dizia que ia fazer um pedido. Sim? Isso. Eu queria pedir, desculpe pela hora, eu já sei que já estamos em cima da hora. Eu gostaria de pedir, se for possível,
eu gostaria de fazer uma denúncia ao senhor Venâncio, e, então eu não sei se eu posso, ah, através desta live ou numa outra live, não sei quando é que vai acontecer oportunamente, que dessem a palavra para que eu pudesse fazer esta denúncia. Eu faço essa denúncia não só em meu nome, mas em nome de muitas pessoas pelas quais eu estou aqui a representar e não tive oportunidade de falar quando estava aqui presente, porque, mais uma vez, recebi intimidação de, prontos, eu gostaria de poder mesmo falar, porque é algo que eu acho que tanto o senhor presidente eleito pelo nosso povo e o Partido Podemos deveriam estar a par. E sem mais delongas, se eu tiver alguma oportunidade, algum outro caminho que eu possa usar para fazer esta denúncia, este comunicado, ainda na senda sobre intimidações, agradeceria imenso. E muito obrigada pela palavra e continuação de uma boa noite. Uma vez que já estás com o microfone ligado, creio que pode fazer a denúncia, mas eu tinha já registrado também a sua mensagem em privado. Creio que a sua denúncia é em relação a algum tratamento que estão a receber na universidade. Eu já tinha tomado alguma nota a respeito, mas pode, por favor, uma vez que já ligou aqui o microfone, para também não dormir com a dor de não ter feito bom uso desse espaço, pode, por favor, fazer a denúncia. Por favor, rapidamente. Ok, muito obrigada. Eu queria fazer a denúncia em nome de muitos e outros estudantes universitários que não têm tido voz para falar. Eu quero informar ao senhor presidente eleito pelo nosso povo moçambicano que muitas das universidades ou institutos de formação universitária, acadêmica, têm mandado ameaças impedindo a estes mesmos jovens que também anseiam pela mudança pelo país, os têm intimidado de forma direta e até indireta a estes mesmos estudantes que querem exercer este direito de participar das manifestações. Há perseguições sutis que, mesmo que o próprio estudante tente documentar isto, eles não têm tido voz. Eu tentei, há bem pouco tempo, por exemplo, criar um movimento para que os estudantes fossem unidos e tentássemos fazer denúncias de forma midiática, mas não conseguimos, sem sucesso. Tentamos também apelar a alguns influencers também que tivessem contato direto tanto com os representantes do Partido Podemos quanto o presidente eleito pelo nosso povo, Venâncio Mondlane. E pronto, nós temos uma outra demanda de reclamações a nível do sistema educacional do nosso país, que também é um sistema que, de alguma forma, direta ou indireta, também tem as suas agendas secretas naquilo que tem a ver com os compromissos do partido. Por exemplo, o presidente agora estava a falar que a camada jovem marginalizada não tem oportunidade de emprego. Eu quero também reiterar que, além da oportunidade de emprego que está em falta no nosso país, há poucas também oportunidades para que estes jovens possam ingressar ao nível universitário, limitando-se somente a fazer ensino secundário e com muito esforço. Eu até sou da opinião de que, se calhar, Marlene, impedindo. Sim, Marlene, desculpa, sim. não querendo lhe cortar, mas quero pedir a sua capacidade de síntese, principalmente na denúncia, né? Não, depois não ficamos sem perceber.
qual é a denúncia que está sendo feita, se estão a sofrer perseguição ou perseguições, como bem disse, talvez seria bom centralizar-se na questão da denúncia para vermos como é que nós podemos depois ajudar a encaminhar este caso em particular, onde quem está a fazer as denúncias se sentir confortável em partilhar para que nós possamos ver como podemos ajudar. Certo. Então, as denúncias decorrem de que alguns representantes, né, destas mesmas Mas instituições se ela não se importar, se ela não se importar, se questões sensíveis que não queira falar, como apontar nomes, não há problemas. Talvez mandar o seu contacto no privado, o Crimildo poderá depois, com a nossa equipe, nós temos uma equipe de pesquisadores no nosso grupo, poderão depois fazer uma entrevista mais detalhada, que é para colher essas informações. Se achares que é mais confortável assim, se achares. Eu posso dizer que prefiro também, que é para não dar Sim, oportunidade também, porque eu também faço parte de uma instituição e em algum momento estes mesmos que têm agendas obscuras, em algum momento até podem também tentar me persuadir, como tentaram me persuadir algum tempinho atrás, então prefiro ainda detalhar em um outro fórum e também respeitar também o tempo. perfeito. O senhor Cremilo também diz que já estamos em cima do tempo, então eu prefiro nestes moldes, se não se importar. Perfeito. Não tem problemas. Logo depois vamos entrar em contato. É só partilharmos a denúncia, vamos dar seguimento. Já tinha agradecido, já estamos realmente já praticamente fora do tempo. Obrigado a todos pela presença. O resto, vamos fazer aquilo que é a nossa responsabilidade como jovens, mas também principalmente como moçambicanos. A luta é essa, pertence a quase, ou melhor, pertence a todos nós. E devemos, na medida do possível, fazer tudo o que for possível para garantir que o nosso país permaneça em pé e que não seja continuamente destruído por um punhado de pessoas. Até lá, esperem pelo anúncio do Turbo V8 na segunda-feira, como já tinha sido anunciado. Esperamos que todos que estão aqui possam ser aquela voz que vai ampliar essa luta, sobretudo no quesito educação, fazer com que isso chegue a mais pessoas sem interferências e manipulações. Obrigado mais uma vez a todos. Não sou eu quem dá Olha, abraços e beijos. se não, se, se não te importares, eu tinha uma última palavrinha só de 30 segundos. Tá bom. Também já te queria dizer que não sou eu que dou abraços e beijos, por isso queria te convidar para dar os abraços, porque já estão a cobrar. Então, o presidente pode fechar, por favor. Olha, nós vamos manter este canal, digamos, ativo. Vamos passar a ter estes encontros com mais frequência. Esta é a primeira experiência que temos. Mas também queria convidar amanhã, espero que não estar me a enganar, mas eu penso que é amanhã às 16h30 ou 17h30 de Moçambique. Vamos ter um encontro do género, mas para falar com as famílias das vítimas. Portanto, vamos falar com representantes das pessoas que foram assassinadas, das pessoas que foram baleadas, das pessoas que estão detidas. Vamos ter uma conversa com essas pessoas amanhã e de acordo com aquilo que muita gente, digamos, fez esta proposta, como o Arcélio Tivane, como o Albino Manguel, o Arafat, a, a Quitéria, que não está aqui, mas também tinha feito essa proposta. Vamos também, depois da conversa com os representantes das famílias das vítimas, fazer uma oração também para todos aqueles que foram traumatizados, todos aqueles que tiveram perdas, tanto perdas humanas, que são as mais importantes, ou perdas materiais, ou outro tipo de traumas que tinham sofrido durante as manifestações. Vamos ter esse programa amanhã específico, que é um programa para falar sobre a dor que as pessoas têm no seu coração, sobre os seus traumas,
e orarmos por todo o Moçambique, especificamente para essas famílias. Portanto, estão convidados a estarem ligados amanhã também, às 16h30, nos mesmos moldes. É, um forte abraço para todos. Muito obrigado pela vossa presença. Um beijo e tchau!